Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, aula 9 aí, Direito Processual Civil. Vamos falar dos prazos, importante também, muito importante, hein? As perguntinhas aqui, dessas últimas 3 aulas, 7, 8, 9, bem provável que caia uma pergunta de cada um desses artigos, ok? Você está com concursosea.com.br, professor Arcângelo. Vamos lá, os prazos, prazos processuais. Disposições gerais, seção 1, vamos lá, artigo 18. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. A lei determina qual é o prazo. Agora, se a lei for omissa, o juiz determina os prazos, ok? Considerando aí a complexidade dos atos. E se o juiz não determinar, o prazo é de 48 horas. Para quê? Para obrigar o comparecimento da parte numa audiência ou para qualquer coisa, né? Então, para comparecer uma audiência, por exemplo, não determinou um prazo, 48 horas para comparecimento. Agora, se não existir, é o que a gente vai ver aqui no parágrafo 3º, inexistindo o preceito legal, ou seja, não tem a norma, a lei, né? Ou prazo determinado pelo juiz, o prazo será de 5 dias. Então, o prazo vai ser de 5 dias para a prática do ato processual. O juiz mandou entregar os documentos, mas não falou qual o prazo. 5 dias. Perfeito? Não confunda. Prazo de comparecimento é 48 horas para comparecer, ok? Prestar algum esclarecimento, ir lá até o cartório, pegar alguma coisa. 48 horas. E de 5 dias para se manifestar normalmente ao procurador e advogado quando o juiz não tiver assinado um prazo. Assinar um prazo, pessoal, é determinar e dizer o prazo vai ser de tanto, tá certo? Ok. Quarto, será considerado tempestivo, ou seja, dentro do prazo, o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Por exemplo, o prazo começa amanhã, ele foi lá e praticou isso hoje, é tempestivo. Por quê? Intempestividade, ele perdeu o prazo, tá certo? Artigo 219. Na contagem do prazo em dias, então contagem do prazo em dias, não é ao mês, nem nada disso, estabelecido por lei ou pelo juiz, assinado pelo juiz, esse é o termo, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, se a pessoa foi intimada, por exemplo, numa sexta-feira pelo oficial de justiça, certo? Na sexta-feira vai contar o primeiro dia útil, que é a segunda. Então, 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas vamos imaginar que o prazo seja de 5 dias e que o oficial de justiça intima na sexta. Vai contar a partir do primeiro dia útil. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só que sexta-feira, feriado. Então vai contar assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, feriado, sábado não conta, domingo não conta. Segunda-feira é o último dia para a parte se manifestar. Parágrafo único sobre esse artigo 219. O disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Não é prazo de vigência de lei, nem nada disso. É só prazos processuais. O artigo 220 diz assim: suspende-se o curso do prazo processual. Então, fica suspenso nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Cuidado! Tem uma série de, lembra, ato de jurisdição voluntária, esses processos continuam, podem ser pleiteados junto ao judiciário. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais, ok? Férias dos funcionários e os feriados instituídos por lei, os juízes, o membro do Ministério Público, ou seja, o MP, a Defensoria Pública, perfeito? Advogados do Estado, e que prestam serviço aos cidadãos que são hipossuficientes, não têm condição de pagar um advogado. E a Advocacia Pública, os procuradores do Estado, do município e da União, e os auxiliares da Justiça, escrevente, perito, oficial de justiça, etc., exercerão suas atribuições durante o período previsto nesse caput. Então, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, o CPC diz que devem eles continuar trabalhando. Parágrafo 2º, durante a suspensão do prazo, se o prazo fica suspenso até 20 de janeiro, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento, mas podem ser realizadas intimações, citações, penhoras, ok? Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por um obstáculo criado em detrimento da parte.
houve um obstáculo e em detrimento a parte não tem culpa. Por exemplo, o sistema ficou fora do ar e não tinha como manifestar. Ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, depois a gente vai ver isso, devendo o prazo ser restituído, ou seja, eu tinha um prazo de 5 dias, teve um monte de problema, o sistema não funcionou, restitui por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. Exemplo, decorreram 2 dias e eu tenho mais 3 dias para me manifestar e o sistema saiu fora do ar. O tribunal vai conceder mais 3 dias, complementando, totalizando os 5, já que 5 era o prazo. Parágrafo único, né, pessoal? Aqui. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover... Peraí, vamos passar isso aqui baixo, está muito complicado isso aqui, vamos lá. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Digamos que durante uma semana vai fazer audiência só de conciliação, mediação, um monte de processo, fazer um mutirão de acordos. Nesse caso, suspende-se os prazos porque está todo mundo dedicado a essas audiências de acordo, por exemplo. Ok? Artigo 222. Na comarca, né, cidade lá, na comarca, é a cidade, na seção, o cartório, né, ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Então, por exemplo, há lugares totalmente isolados, imagina a Amazônia, por exemplo, onde para chegar até o ribeirinho, chegar até o local mais próximo, demora 15 dias de barco, imagina isso. Então, ele pode prorrogar esses prazos por até 2 meses, o juiz pode prorrogar prazos até 2 meses. Agora, o que pode acontecer é, havendo calamidade, olha o parágrafo 2º aqui, pessoal. Se houver calamidade, então o juiz pode estender esse limite aí previsto no caput aqui do artigo, ok? Pode ser estendido. Vamos voltar para o primeiro aqui, ó. Ao juiz é vedado, é proibido reduzir os prazos peremptórios, são aqueles que não podem ser mexidos, sem anuência das partes. Então, até o juiz não pode reduzir prazos peremptórios, são prazos dados pela lei, ó, o prazo para fazer isso é de 15 dias. Sem concordância da parte, o juiz não pode mexer nesses prazos, perfeito? Isso é uma mudança considerável comparado, aliás, todos esses artigos nós estamos estudando aqui, viu, pessoal? Muito importante, hein? Importante porque é muito diferente do que era o antigo CPC. Pessoal, se eu estiver falando muito rapidamente, o CPC é muito extenso, né? Ele está tentando fazer valer o nosso tempo aqui, mas vocês podem voltar, fazer perguntas, né? É importante participar, ok? Vamos lá. Artigo 223. Decorrido o prazo, por exemplo, o cara tinha prazo de 5 dias, né? A parte tinha prazo de 5 dias, passou o prazo de 5 dias, extingue-se o direito, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual. Praticar o ato ou fazer uma correção a que o juiz havia intimado a parte, independentemente de declaração judicial. Não precisa o juiz vir e falar assim, pessoal, não tem mais prazo, acabou o prazo. Não. O prazo era aquele, decorreu o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato. A gente ouve falar assim, meu advogado perdeu o prazo. Então, é sério isso, né? Tem até uma piadinha que o pessoal conta, que um advogado teria ido para um exame, em um concurso, um exame oral, e o desembargador, né, que fazia o exame, o juiz, perguntou assim para o advogado, qual o prazo para fazer alegações finais? Ele falou, 48 horas. Qual que é o prazo para contestar uma ação? Ele pensou, 48 horas. Qual que é o prazo para embargos de declaração? 48 horas. Qual que é o prazo? De repente o juiz interrompe e diz assim, advogado, o senhor não conhece prazo, né? O advogado respondeu, de fato não conheço prazo. Mas não perco nenhum.
É isso aí. Vamos lá. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar. Parágrafo 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte. Então, justa causa é aquele evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Catástrofe, o sistema não funciona, falta de energia elétrica, o fórum fecha, não é? Por ameaça de bomba, enfim, Estado Islâmico. Parágrafo 2º, pessoal. Verificada a justa causa, se houver justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que ele assinar. Não é que ele assina, não, tá? Ele concede um prazo. Assinar um prazo é conceder um prazo, só que ele faz isso por escrito, portanto, assinar o prazo. É bom estudar verbo, né, pessoal? É isso aí, muito bom. Tem o Google aí para fazer pesquisa, dúvida de vocabulário, vai lá no Google. É isso? Google. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, por exemplo, se começa a contar o prazo da juntada do mandado ao processo, né? O oficial de justiça vai lá, cita, intima a pessoa. É juntado isso, por exemplo, no dia 26. Dia 26 é uma sexta-feira. O prazo vai ser contado no primeiro dia útil seguinte, a segunda-feira é o primeiro dia. Se o mandado for juntado numa segunda-feira, o prazo, a contagem vai ser no dia seguinte, na terça. Tá certo? Ok. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Fiquem muito atentos a isso, ok? Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte. São levados, né? Adiados até o primeiro dia útil seguinte. Então, os dias do começo serão levados ao dia seguinte. É o que eu acabei de explicar aqui, né? Te manda uma sexta-feira, juntou o mandado na sexta-feira, conta na segunda-feira. Se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então, olha só. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte. Então, ele diz assim, ó, os prazos serão contados, excluídos o dia do começo, incluindo o dia do fim, é o que eu expliquei. Agora aqui, ele está dizendo, imagina que coincidiu, né, o começo, coincide com o dia em que o expediente forense é encerrado ou iniciado depois da hora. Ia contar o prazo, por exemplo, a gente juntou o mandado na sexta-feira. A contagem é na segunda-feira, o primeiro dia. Mas na segunda-feira o fórum só abre às 3 da tarde, ou fecha às 3 da tarde, muito antes do horário normal, tá certo? Aí o prazo se estende, o prazo vai ser iniciado, por exemplo, não na segunda, mas na terça, tá certo? E se no dia que venceu o prazo, por exemplo, for uma quarta-feira, e a quarta-feira o fórum abre muito tarde ou fecha cedo, né? E aí o prazo passa para a quinta-feira, que é o dia seguinte. Espero ter explicado isso para vocês terem entendido. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação, lá no Diário Oficial, que está falando agora, tá? O primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Ok? Então, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Então, a partir da data em que for disponibilizado no Diário Oficial, o primeiro dia útil seguinte a essa é que é iniciada a contagem do prazo. Parágrafo 3º diz que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então, publicou no primeiro dia útil seguinte, publicou na segunda, primeiro dia útil seguinte, na terça, começa a iniciar a contagem de prazo. Artigo 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. Tem um prazo para o autor se manifestar no prazo de 15 dias, por exemplo. Ele se manifesta no segundo dia e renuncia aos dias restantes, né? Ou ele simplesmente fala, olha, eu abro mão do prazo, desde que o faça de maneira expressa. Tem que ficar
tem que ter certeza de que ele manifestou aquilo. Então, geralmente é por escrito. O juiz proferirá, os prazos para o juiz, né? É 5, 10, 30. Marquem isso, 5, 10, 30. Despacho, o juiz deve proferir despacho no prazo de 5 dias. As decisões interlocutórias, aquelas que decidem, né, questões importantes no processo, mas não põe fim ao processo, prazo é de 10 dias. E as sentenças, para dar sentenças, o prazo do juiz é de 30 dias. Então, despacho 5 dias, decisão interlocutória 10 e sentenças no prazo de 30 dias. Muito importante aqui para a gente, não é isso? Artigo 227, vamos lá, vamos prosseguir nossos estudos aí. Em qualquer grau de jurisdição, primeira instância, segunda instância, né, ou primeira instância, enfim, terceira instância até, havendo motivo justificado, o juiz pode exceder por igual prazo a que está submetido. Então, pode exceder por igual tempo. Se tiver 5 dias para despacho, vai para 10. Se 10 para interlocutória, vai para 20. E para dar sentença em 30 dias. Mas tem que haver o quê? O que tem que haver? Ele pode fazer só se houver motivo justificado. Artigo 228, concursea.com.br, vamos lá, artigo 228, incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos ao juiz, né? Concluso aí ao juiz, o serventuário é o escrevente, né? Enfim, o escrivão, no prazo de um dia. Então, no prazo de um dia, não é? Cuidado, hein? Ele pode falar 24 horas, porque era 24 horas antes, agora é um dia. E executar os atos processuais no prazo de 5 dias, não fala mais de 24 horas. E está falando em dias úteis, claro, tá certo, pessoal? Não são dias corridos. Então, um dia para mandar os autos ao juiz e 5 dias para cumprir a determinação do juiz, contado da data em que? Vamos lá. Mas é 5 dias, um dia contado do quê? Houver concluído o ato processual anterior, se ele foi imposto pela lei. Então a lei dizia que ele tem que cumprir aquele ato e ele vai cumprir aquele ato. Só depois é que vai contar aqueles 5 dias. 2. Tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Então no momento em que ele recebe aquilo, ele está sabendo, o prazo é contado a partir da lei. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Então, olha, importante. Ele recebe o processo, o escrevente ele vai certificar dia e horário em que ele tomou conhecimento daquela ordem, tá certo? Muito bem. E a partir daí conta o prazo para ele. Parágrafo 2º. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições, o advogado se manifesta, junta essa petição no processo eletrônico. Ou manifestações em geral, né? O advogado se manifesta. Papel atrapalhando aqui. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestação, em geral, ocorrerá de forma automática, independentemente de ato do serventuário da justiça. Então, é peticionado eletronicamente, isso entra no processo e vai fazer parte do processo, não precisa o escrevente certificar. Estou juntando isso no processo eletrônico, ele já vai estar no processo eletrônico. Sabe por quê, pessoal? Porque no processo físico, né? Quando uma petição chega, o escrevente bate um carimbo dizendo termo de juntada. Lembra que a gente viu o termo de juntada? E juntou nesta data, não é isso? E a partir dali vai para o juiz. Agora não, se ele for eletrônico, a juntada é automática. Ok? Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, por exemplo, imagina eu entrando com uma ação contra 2 pessoas, né? Fazem parte da causa no polo passivo 2 pessoas. Eles são os litisconsortes. Consortes estão unidos no litígio. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, ou seja, diferentes advogados de escritórios distintos, viu, pessoal? Toma muito cuidado. Não é procurador advogado, se for do mesmo escritório é diferente, o prazo é o mesmo, mas se for de escritórios distintos, os prazos vão ser contados em dobro para as manifestações,
ok? Então, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, o prazo é em dobro para se manifestar em qualquer juiz ou tribunal, independente de requerimento, tá certo? Agora, se o processo é eletrônico, se o processo for físico, viu pessoal, que é assim, se o processo é eletrônico, não, porque os dois simultaneamente podem ter acesso ao processo e o prazo é igual, normal. Agora, se o processo é físico, e tiver procuradores de escritórios distintos, o prazo é em dobro. Por exemplo, deu prazo de 5 dias para fazer alguma coisa, o prazo vai ser de 10. Deu de 15, o prazo vai ser de 30. Agora, se um dos réus, por exemplo, deixa de se manifestar, ele é revel, aí os prazos vão ser sempre contados, daí em diante, não em dobro mais, tá certo? Vamos acompanhar isso. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, artigo 229, hein, pessoal? De escritórios de advocacias distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Não precisa pedir para o juiz. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Só um deles contesta a ação, a defesa oferecida por um só, cessa a contagem em dobro. Não se aplica o caput, o que está dizendo o artigo 229, em autos eletrônicos, evidentemente já expliquei para vocês. Artigo 230, vamos lá pessoal, firme nessa aula aqui, porque prazo é importante, tá bom? Artigo 230. Os prazos para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública, o Ministério Público, será contado da citação da intimação ou da notificação. Então, prazo para a parte, o procurador, advogado, de advocacia pública, a defensoria pública e o MP vai ser contado da citação ou intimação ou da notificação. Tá certo? A partir dessa data que conta o prazo. Perfeito? Ok. E não... Vamos lá. Acho que vocês já entenderam. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Vamos lá. Como é que começa o prazo? Aqui é importante, hein? Muitas alterações e é importante guardar cada um deles, hein? Pergunta vai sair daqui, viu, pessoal? A data de juntada dos autos do aviso de recebimento. Então vamos lá. O prazo da parte contra a partir da citação, intimação e notificação. Mas e a contagem do prazo? A data da juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou intimação for pelo correio. Ok, foi pelo correio, recebe um aviso de recebimento de que a parte recebeu a citação e intimação, juntou isso no processo, a partir dali é que se conta o prazo. 2. A data de juntada aos autos do mandado cumprido. Então, juntou no processo, eletrônico ou não, o mandado cumprido pelo oficial de justiça, a partir dali é que conta o prazo. 3. A data de ocorrência da citação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe da secretaria. Por exemplo, quem intimou a parte foi no balcão, foi o escrivão, então a contagem é a partir dali, né? A data é aquela, não vai ser da juntada, não, a data em que houve a citação e intimação. Mais ainda, hein? Inciso 4 aí, viu pessoal?